Olá, turminha do Betel Kids, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um culto infantil online, hein? E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, que o coraçãozinho de vocês esteja em paz, tranquilo, porque nós não podemos nos esquecer que Deus tem poder sobre todas as coisas. E logo, logo esse coronavírus vai embora, hein? Então, hoje nós vamos começar com uma história muito legal. A Bíblia, como vocês sabem, conta várias histórias, mas hoje nós vamos contar uma que é lá no inicinho da Bíblia, um pouquinho depois da história de Adão e Eva. Só que antes, vamos orar? Pedir a Deus para nos abençoar e que a palavra dele entre nos nossos corações. Vamos lá, fecha os olhinhos e vamos orar com a tia Jéssica. Senhor, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai, de levar a Tua palavra. Abençoe a vida dessa criança que está assistindo neste momento e que o Senhor, Deus, possa entrar no nosso coração e que possamos aprender mais e mais com a Sua história, Pai, com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém! Então, como eu falei com vocês, nós vamos aprender uma história muito legal. A nossa história está lá na Bíblia, claro, né? No primeiro livro da Bíblia. Você sabe qual que é o primeiro livro da Bíblia? Tá pensando? Então, é Gênesis, isso mesmo. A nossa história está lá no livro de Gênesis, no capítulo 6 a 11. E nós vamos contar a história de Noé. Isso mesmo. Hoje a tia Jéssica vai trazer para vocês a história de Noé. Então, fique atento aí, porque vai aparecer umas imagens contando a história de Noé. Noé era um homem justo e bom. Ele era casado e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A Bíblia nos conta que naquela época a maldade começou a aumentar no coração das pessoas. Elas já não se importavam mais com Deus. As pessoas faziam tudo o que Deus não gostava. Matavam uns aos outros, roubavam, falavam mentiras e muitas outras maldades. Deus se entristeceu de ter feito o homem na terra e resolveu acabar com tudo e com todos. Mas Noé achou graça diante do Senhor. Ele era um homem justo e bom. E o mais importante, ele andava com Deus. Deus anunciou para Noé sobre o dilúvio. Ele deu uma ordem. Ele tinha que construir uma arca com compartimentos. Deus é tão detalhista que deu as medidas exatas para Noé e como a arca tinha que ser por dentro e por fora. Noé tinha que fazer a arca do jeitinho que Deus lhe falou, porque ia cair muita água sobre a terra e ia acabar com tudo. Mas Deus fez uma aliança com Noé. Na arca entrariam a sua esposa, os seus filhos e as esposas de seus filhos. Mas não parou por aí. Também tinha os animais, macho e fêmea de cada espécie, que também entrariam na arca. Enquanto Noé construía a arca, as pessoas ficavam zombando dele, falavam que ele era louco. Afinal, nunca havia chovido na terra. Então, elas acharam que Noé não estava bem da cabeça. Que tristeza! Mas Noé e sua família não pararam. O tempo estava correndo e ele precisava acabar a arca antes do dilúvio chegar. Ele era um homem obediente a Deus. No tempo certo, próximo ao dilúvio, os animais começaram a entrar na arca, 2 de cada espécie. Tinha o senhor e a senhora girafa, o casal de elefantes e todas as outras espécies, aves, répteis e por aí vai. Noé e sua família também entraram na arca e depois disso o Senhor fechou a porta. De repente, o tempo parou. O céu ficou escuro. Pense em uma tempestade. As águas começaram a crescer sobre a terra e cobriram até as montanhas da terra. Todas as pessoas morreram,
menos Noé e sua família e os animais. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. Após muitos dias de chuva, Deus se lembrou da arca e fez soprar um vento sobre a terra para baixar as águas. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat e as águas foram diminuindo aos poucos. Para saber se já tinha terra, Noé resolveu soltar um corvo, um pássaro, para ver se as águas haviam secado totalmente. Mas ele voltou, porque não encontrou terra. Depois de algum tempo, Noé soltou uma pomba para olhar de novo, ver se as águas tinham acabado. Mas ela também voltou, porque não achou nenhum lugar que tinha terra. Esperou Noé 7 dias e voltou a soltar a pomba. Desta vez, na parte da tarde, a pomba voltou e trazia no bico uma folha nova de oliveiras. Com isso, deu esperança para Noé e sua família, porque era uma prova de que as águas estavam secando. Por fim, mais uma vez, Noé esperou mais alguns dias e voltou a soltar a pomba, só que desta vez ela não voltou. Depois que a terra secou completamente, Noé e sua família saíram da arca, junto com os animais. Então, que história incrível, não é mesmo? Deus ele fez uma aliança com Noé, depois que ele saiu da arca com a sua família. Vamos ver qual foi essa aliança? Como sinal desta aliança, estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais. Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Então, essa é a história de Noé. Deus ele tinha um plano. Claro, Deus ele tem um plano para todas as coisas. E aí, hoje nós vamos falar sobre um relacionamento com Deus. Vamos pensar comigo, criança? Pensa aí junto com a tia Gé. Noé era um homem obediente? O que vocês acham? Claro que sim, né? Naquele tempo, as pessoas estavam más. Ninguém queria fazer nada para Deus. Eles só pensavam em coisas ruins, faziam coisas ruins com as pessoas. Isso se chama pecado, exatamente. Só que Noé, ele era um homem justo e bom. Ele era um homem obediente, ele obedecia a Deus. E sabe por que ele obedecia a Deus? Porque ele tinha um relacionamento com Deus. Vamos olhar onde que fala isso na Bíblia sobre Noé? Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus, em que os homens do seu tempo viviam em comunhão com Deus. Noé, ele andava e conhecia a Deus. Criança, isso é muito importante. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Mas, como assim andar com Deus? Como é que eu posso andar com Deus? Muito simples, lendo a palavra, a nossa Bíblia. Aqui, ó. Você tem que ler a Bíblia todos os dias, porque assim você pode conhecer a Deus e você pode andar com Deus. E o principal também, falar com Deus através da oração. Noé, ele tinha esse relacionamento tão próximo de Deus, mas tão próximo, que ele entendeu na hora quando Deus falou com ele o que ia acontecer. Ele não questionou. Você acha que ele ficou bravo? Não, ele entendeu o que Deus queria, porque Deus ele tinha um propósito. Ele acabou com toda a terra, verdade. As pessoas ruins, tudo ele acabou, mas Deus ele tinha um propósito. E depois nós vamos ver, esse ano que começou, nós vamos ver a história, o propósito de Deus na vida de Noé. O quanto que Deus ele fez aquilo pensando lá na frente, pensando em nós. Mas hoje eu quero que você saia daqui pensando nisso. Relacionamento com Deus. Deus é um pai. Deus ele é bondoso. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe das nossas necessidades. Pensa, vamos lá. Aquelas pessoas, elas estavam o quê?
pecando. Mas o que é o pecado? Vamos relembrar o que é o pecado? A mentira, a desobediência, falar palavras feias. Isso tudo é pecado. Também sabe o que é pecado? Irritar o coleguinha. Sabe quando o coleguinha tá quieto e você fica lá só cutucando o coleguinha? Então, e por aí vai. Pensamentos ruins. Tudo isso é pecado. E sabe o que nós temos que fazer quando a gente peca? Quando a gente faz coisas feias? Pedir perdão a Deus. Porque Deus, ele é muito bom. Ele nos ama tanto que ele nos perdoa. Lembra da história de Jesus? Deus deu o seu único filho, Jesus, para morrer no meu e no seu lugar. Então, Deus, ele nos perdoa, criança. E para você conseguir ver isso de perto, você precisa ter um relacionamento com Deus. Então, faz o seguinte. Pede o papai e a mamãe para ler a Bíblia com você, se você ainda não sabe ler. Fala com eles para te contar a história. Pede eles para ler com você a história de Noé. Lá em Gênesis, a partir do capítulo 6. Fala, mãe, pai, lê comigo a história de Noé. E faz esse momento para poder conhecer mais a Deus. Existem várias outras histórias na Bíblia que nos mostram o amor de Deus com as nossas vidas. Então, eu te convido a fazer isso. Essa semana, pede o papai e a mamãe para ler uma história da Bíblia com vocês. E depois, vocês me contam o que vocês aprenderam na história. E hoje eu te falo, tenha um relacionamento com Deus. Tenha uma leitura da palavra, peça eles para ler com você, ore pedindo a Deus. Quando você estiver chateado, ou você estiver com alguma coisa, ou quando você quer alguma coisa que vai te fazer feliz, ore ao seu Pai, que é Deus. Deus, ele tem poder para fazer todas as coisas. Mas nós precisamos ter este relacionamento próximo de Deus. E fique longe do pecado, hein? Porque o pecado é ruim. Tem aquela musiquinha, né? Que o pecado, ele faz uma manchinha no nosso coração. Mas Jesus, ele tá todos os dias, limpando o seu coraçãozinho de toda sujeira e de toda maldade. Então, criança, fica esse dia para você, essa mensagem para você. Tenha um relacionamento com Deus. Vamos orar, pedindo a Deus para nos ajudar? Quero que neste momento você repita essa oração comigo, tá? Então vamos lá, fecha o seu olhinho. Eu quero ouvir você orando junto comigo. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado por essa história. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom e o Senhor perdoa os nossos pecados. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa limpar, Deus, o pecado do meu coração. E que o Senhor possa, Deus, me fazer uma criança feliz, uma criança, Deus, que esteja diante do Senhor, lendo mais a Tua palavra, conversando mais com o Senhor. Abençoe a minha família, abençoe a minha vida. Em nome de Jesus, amém! E agora, crianças, fiquem com o louvor da família Ribas. Cadê a animação da Laís, gente? Deus mandou os animais de 2 a 2 velhos casais para entrar na arca. Para entrar na arca. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais. Muitos outros animais. Arca de Noé. Então eu quero saber. Tinha elefante? Tinha macaco? Tinha passarinho? Tinha hipopótamo? E muito, muito, muito mais. Muitos outros animais. Na Arca de Noé. Dançando! Eu quero ouvir vocês cantando. Deus mandou os animais de 2 a 2 vários casais
Então, tinha girafa? Tinha leão? Tinha macaco? Tinha porquinho? E muito, muito